As metas fiscais de Juiz de Fora foram apresentadas em audiência pública na quinta-feira, 24 de fevereiro, no plenário da Câmara. Os demonstrativos foram feitos em relação ao sexto bimestre e terceiro quadrimestre de 2021. Foram arrecadados de janeiro a dezembro do ano passado R$ 2.499.443.000. As despesas foram de R$ 2.063.571.000, 5% a mais do que no ano anterior. A controladora-geral do município admitiu que 53% da receita da prefeitura vem de repasses estaduais e federais. Nossa receita em 2021 foi boa, relativamente boa. A gente conseguiu cumprir 87% que a gente previu na LOA. E a despesa foi abaixo da receita. Então, a gente teve um superávit em relação à receita e despesa. O IPTU ainda é a maior fonte de arrecadação, 24% do total das receitas próprias. Houve um aumento de 10% da arrecadação do Imposto Territorial Urbano na comparação entre 2020 e 2021. Em 2020, foram arrecadados R$ 217.407.000 com IPTU. Em 2021, R$ 238.893.000. Em relação às receitas transferidas, o maior aumento foi do Fundo de Participação dos Municípios, seguido pelo ICMS. Os vereadores cobraram detalhamento dos gastos, principalmente referentes às despesas com preservação e contenção de encostas. O mínimo que a gente pode dar para a população, eu penso que é uma satisfação detalhada do que está sendo feito. Então, quando eu vejo ali que foi gasto 2,5 milhões, eu gostaria de saber, foi gasto 2,5 milhões, ainda que seja feito, isso foi só de projeto, mas está sendo feito para ser executado e vai ser executado até dia tal. Por mais, Denise, que tenha no portal de transparência essas despesas, mas apresentar essas receitas de despesa aqui, ela é fundamental, quanto mais clareza. Você vê que nós somos vereadores, temos várias dúvidas. Imagina a população lá. Em relação às despesas, chamou atenção o fato de, pela primeira vez, o município não ter atingido o percentual obrigatório de 25% do orçamento municipal com a educação. Os gastos foram de 23,47%. Acontece que 99% dos municípios estão com esse problema, desde 2020. Então, foi lançada uma PEC, com apoio da Frente Nacional de Prefeitos, do CNM, vários entes e municípios, prefeitos, uma PEC, que é a PEC 13/2021, que prevê a não culpar, não punir os prefeitos pelo descumprimento desse índice da Lei de Responsabilidade, da Constituição Federal, desculpa. Mas você pode não cumprir nesse momento, mas você vai ter que compensar isso nos próximos 2 anos. Por outro lado, as despesas com a saúde, que devem representar no mínimo 15% do orçamento, chegaram a 29,13%. O gasto com a saúde vem crescendo muito e com a pandemia isso triplicou. Isso foi muito mais, não é triplicou em números, mas triplicou em serviços, tá? Então, a pandemia realmente impactou a saúde e a educação também. Por isso que a gente não conseguiu também cumprir os limites da educação, porque muitos gastos da educação não eram necessários sem escola aberta. Limpeza, iluminação, transporte, várias coisas que cortaram. E, em função disso, que não cumpriu os 25%. O vereador Antônio Aguiar, que presidiu parte da audiência, fez uma avaliação da importância desta prestação de contas públicas. É uma oportunidade, da gente dar transparência para a população, as pessoas poderem acompanhar, entenderem um pouco mais também esse mecanismo economês, essa linguagem que até para as pessoas que estão um pouco mais distantes é um pouco difícil. Hoje aqui a discussão ficou muito na questão do empenho e da liquidação, que são duas coisas diferentes, Você vira para uma pessoa, está empenhado. Empenhado é só uma intenção, é só uma ideia. Você viu que tem orçamento, mas você não fez a liquidação daquele processo, ou seja, você não realizou aquele processo, que aí sim você estaria apto a pagar por aquele trabalho.
E sendo assim, uma obra, por exemplo, importante no município, ela não acontece. Mas foi muito proveitoso e os vereadores participaram muito hoje aqui. Os dados apresentados e todos os outros gastos públicos também podem ser conferidos por todos os cidadãos no site pjf.mg.gov.br/transparência.